a mudança, ela às vezes é necessária, ela é importante, e a gente não pode ter medo da mudança. Eu acho que o que a gente precisa às vezes discutir, conversar, falar, é o fator mudança. Mudar gera desconforto. É uma novidade que não necessariamente vai ser boa, ou não vai ser boa num primeiro momento, ou não vai ser fácil, mas ela é necessária se você quer ter progresso, né? Aê, seja bem-vinda! A Thaís, gente, eu conheço ela já há quase 3 anos. Ela virou uma grande amiga. A gente se conheceu através da Junés, ela também empreende com a Junés. E ela veio, nesses últimos 2 anos, mais ou menos, aí se posicionando dentro do mercado, ajudando as pessoas a fazerem essa transição de carreira. Então, é uma pessoa que eu sempre recorro, tenho alguma dúvida, alguma dificuldade. Thaís, me ajuda, como que eu faço? Ela está sempre disponível. E aí, por isso que eu trouxe ela para poder participar aqui com a gente hoje dessa live, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão querendo mudar a vida, né? E a vida a gente pode mudar em várias áreas, e uma delas é a carreira. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, Thaís, se apresentasse até melhor, e contasse um pouquinho de como foi a sua transição, né? Que primeiro de tudo você se ajudou a fazer essa transição. Então, gente, boa noite, Tati. Eu adorei realmente o convite, assim. Eu até comentei com uma pessoa, outra, que as pessoas falaram, nossa, eu falei, gente, fazer o que a gente ama, falar sobre uma coisa que a gente adora falar, usando uma ferramenta que é o Instagram, que eu já gosto mesmo, não é, e eu vou falar sobre isso aqui, né, profissional, pessoal, assim, pra mim é tudo uma coisa só. Então eu achei ótimo, Tati, a gente mandou muito bem. Sim, eu então, assim, eu sinto... É muito tranquilo fazer live com uma coisa que você gosta, né? Você não tá trabalhando, tá tranquilo, é uma coisa que é diversão. É um bate-papo, um bate-papo, né? Eu queria te falar que eu tô aqui num ambiente meio improvisado, não tô com meu ring light, com a melhor luz, né? Porque eu vim pro Rio, pra casa dos sobrinhos, e aí pro carnaval do final de semana, só que a gente vai fazer bailinho infantil na sala com confete serpentina. É isso que a gente vai fazer. Olha que legal! Eu sou super fã dessas festas, gente, dessas coisas. Em casa, né? E aí Sim, eu vou falar um pouco dessa história aí, do que a Tati falou, né? De eu me ajudei, como é que foi, por que eu falo disso. Como ela falou, né? A gente se conhece porque a gente está aí nesse mundo empreendedor. Eu e ela não tínhamos, a princípio, uma veia empreendedora. Eu sou carioca, eu tenho 39 anos, eu sou formada em administração, eu tenho que ir lá pro lugar certo. Eu sou formada em administração de empresas. Quando me formei, né, quando eu fiz a faculdade, eu sempre quis, era aquela coisa, né, vou ser executivo de multinacional, vou terminar minha carreira, né, a capa da Forbes. Eu achava, assim, que eu ia ser um C-level, né, que a gente fala um nível de diretoria e tal. E assim, realmente, as coisas, graças a Deus, deram muito certo. Eu me formei numa época que o Brasil estava muito bem, eu fiz uma excelente faculdade, eu fui uma excelente aluna, eu tive excelentes oportunidades, eu me sinto abençoada, né? Tudo deu certo, assim, não tem uma história triste para contar, e vivi no mundo corporativo durante muitos e muitos anos. Trabalhei em várias multinacionais gigantescas, de várias nacionalidades, as tops do que faziam, sabe? Só que eu queria, né, empreender, eu tinha uma vontade de ter um negócio. Quantos anos foram, mais ou menos, Thaís? Então, a primeira vez que eu estava no mundo corporativo e tentei abrir um negócio, e que foi frustrante, assim, não deu certo, foi aprendizado, né? Foi em 2009. E aí, só em 2012 mesmo que eu consigo considerar que eu comecei a empreender. 2012, porque eu comecei a criar mentalidade, tive suporte, tive resiliência, aquelas características que hoje aqui não é uma live especificamente disso, mas em 2012 eu comecei de verdade. Mas foi em 2009 minha primeira tentativa de ter meu negócio. E que eu me tornei, assim, profissional, que eu digo, né, uma empreendedora profissional, 2015. 2015 é que foi o marco, assim. E eu estava no mundo corporativo desde 2001. Então, olha só quantos anos aconteceram, as coisas em paralelo foram
para eu sair, para eu desligar o botão de ser CLT, do mundo corporativo, de pedir uma demissão, de uma multinacional, demorou 6 anos. 5, 6 anos. Então, você vê. Eu pedi demissão. Foi um processo, né? É um processo. E eu falo muito assim, eu transformei a minha vida, eu pivotei a minha carreira, eu fiz transição de carreira, porque hoje, não só eu tenho negócios, né, eu sou empreendedora, mas eu empreendi dentro da minha própria carreira, né? Eu sou consultora hoje, eu presto serviço também para multinacionais, sendo administradora de empresas, gerente de projetos, que eu também era, mas a forma como você lida com a carreira, porque a profissão é a mesma, né? Mas a carreira muda pra caramba. Então, assim, aí o que aconteceu? Naturalmente, né, eu comecei a falar sobre isso, porque a gente gosta de falar o que, mesmo que não deu certo, né, mas até para ajudar as pessoas. E aí da nossa experiência, começou. Né? E eu acho que eu falo até mais sobre isso. O que a gente muda, assim, quando a gente começa no mundo empreendedor, que para mim é uma experiência de 2 anos e meio, a nossa cabeça vai expandindo de uma forma muito diferente. Assim, você começa e você vai descobrindo coisas e mundos paralelos que você não sabia que existiam. E aí vão vindo muitas coisas e muitas ideias, e cada passo que você vai dando, você fala, nossa, tem mais um mundo aqui que eu não sabia. Então você vai descobrindo isso com o passar do tempo, e é esse processo que é o que eu tô passando também. Eu tô nessa transição, eu ainda tenho a veterinária, ainda não larguei, mas tô fazendo essa transição para largar muito próximo. E dependendo de onde você se embrenha, vamos dizer assim, você tem uma realidade muito diferente do que você sempre teve. Porque, por exemplo, você fez faculdade de veterinária, eu fiz faculdade de administração de empresas. E você trabalhou dentro desse contexto da veterinária, eu trabalhei dentro do contexto empresarial, ali, empresas, corporativo. Então, quem a gente convive? Com pessoas muito parecidas com a gente. De formação, de cultura, assunto na hora do almoço. Assim, muitas vezes os gostos são parecidos, são pessoas muito parecidas. Aí você fala assim, vou fazer um negócio completamente diferente na minha vida. No nosso caso, a gente está aqui abordando mais a parte de carreira. Nos dá a oportunidade de ver um outro mundo, assim, 1000 outras coisas, que não é só trabalho. E que você talvez não tivesse, porque você falava da mesma coisa, você almoçar com a pessoa do seu trabalho, você falava da mesma coisa, você mudava de emprego, mas era sempre o mesmo tipo de pessoa, né? Então isso é muito legal, é um mundo à parte. E a gente sai um pouco aí daquela manada de todo mundo que está conversando a mesma coisa, e no começo as pessoas até estranham. Eu lembro quando eu estava no hospital, no último ano, que eu comecei a falar de coisas diferentes, eles falavam assim, você tá louca? Aqui é o melhor lugar que você pode estar, como que você vai sair daqui para fazer algo diferente? E hoje eu tento olhar a vontade de ir lá e sacudir as pessoas e falarem, gente, existe um mundo fora daqui que você pode ter uma vida com muito mais qualidade e ganhar tanto quanto aqui ou mais. Sim. Então, a gente só vê isso quando a gente começa a agir realmente, né? E aí, o que aconteceu... E há quanto tempo que você vem dedicando para ensinar isso para as pessoas, assim? Então, foi do ano passado para cá, né? O que aconteceu? Em 2015, eu realmente fiz eu virei um botão, assim, foi muito marcante, porque foi demissão, pedi demissão, não quero mais ser CLT nunca mais na minha vida. Não tô dizendo que é ruim para todo mundo, mas foi uma decisão que eu tive para mim. E como eu falei, mesmo na minha profissão, eu vou empreender de um modo diferente. Vou prestar serviço, vou ser uma PJ, vou abrir uma consultoria. E aí, isso foi em 2015. Só que é claro que o mercado, seus amigos, seus parentes, não veem isso de cara, não veem isso rápido. Até porque eu fui fazer um projeto numa outra multinacional. Então, assim, as pessoas não veem. E os seus resultados como empreendedora, por exemplo, na Junessa, ou qualquer outro negócio que você faça, não vão, às vezes, aparecer noite pro dia. A gente não pode se iludir, não pode romantizar também demais isso, porque as pessoas acham... Isso é um grande erro, né? Vou empreender porque tudo vai ser maravilhoso. Não, no início você vai passar perrengue igual você passa perrengue no seu primeiro trabalho, na sua primeira profissão, na sua primeira carreira, né? Enfim, aí, isso foi 2015. Em 2017, começaram a aparecer as primeiras demandas, digamos assim, de pessoas que normalmente eram amigos de amigos, ou amigos mesmo, que queriam, a princípio começou assim, bate papo comigo, vamos sentar, vamos tomar um chopp, vamos tomar um café. Eu queria trocar uma ideia com você sobre um projeto, sobre uma ideia. Ou então eu odeio meu trabalho, não aguento mais minha vida.
e as pessoas queriam trocar ideias, as pessoas queriam conversar. E aí a gente, como é amigo de amigo, e a gente sempre faz, só que um vai passando para o outro, vai passando para o outro. Isso é 2017. Até as pessoas perguntam, né, por que às vezes eu atuo como headhunter e... Nossa, tanta coisa aconteceu nesses últimos anos, justamente porque aí meu networking é muito bom. No caso, o meu networking é muito bom. E aí as pessoas queriam usar isso, usufruir disso. Eu também gosto de me colocar à disposição, de servir mesmo essa minha vida, assim, do jeito como eu penso. E aí começou em 2017 essa coisa bem informal, de eu ajudar as pessoas bem informal, para contar muito da minha história, dos meus aprendizados, do que eu acho que é legal, que eu acho que assim, eu faria totalmente diferente de novo comigo. Isso foi 2017. Em 2018 foi a primeira vez que isso veio de uma forma mais profissional. Foi 2018 que eu fui convidada pelo WeWork, o WeWork do Coworking, os vários do mundo, vocês conhecem, para ficar na base de mentores deles para startups. Ou seja, é uma mentoria de negócios, mas é uma mentoria para quem está começando uma carreira nova ali, muitas pessoas diferentes ali e tal. Começou assim. E que está relacionado também com essa parte da transição, né, também. Também, para muita gente. E aí, também, em paralelo, eu fui convidada por uma ONG, que o nome é Asplande, é uma ONG antigaça no Rio de Janeiro, que apoia projetos de mulheres empreendedoras, na periferia, normalmente, assim, projetos de impacto social. Eu comecei a trabalhar com uma aceleradora com eles, com o British Council, que tinha apoio, com as Social Starters. E aí eu comecei assim, agora eu tenho um nome, me chamam de mentora. Né? Mentora, no caso, era mentora outra de chavinha, negócio, né? A princípio, mas foi, nossa, que diferente isso, assim, nunca imaginava. E era um pro bono ali, era um trabalho voluntário para as meninas da periferia, do Rio de Janeiro, que tinham projetos, e tinham que ser projetos de impacto social. Essas meninas eram super, assim, apoiadas, né? Tinha professores de grandes universidades, da aceleradora, mas elas precisavam de uma pessoa para ali, estar com elas, uma mentora para cada projeto e tal. E essa coisa começou. E aí eu comecei a pensar que eu podia assim, vários amigos meus falaram, por que você não profissionaliza essa sua ajuda? Porque o nome ajuda parece assim, mesa do bar, mesa do café. As pessoas não valorizam, né? E assim, eu não pensava também nunca nisso, né? Mas aí as pessoas falaram, cara, isso é bacana, tua história é muito bacana, o que você tem para ensinar é muito importante. Se você só se organizar, é aquela história, né? Se profissionalizar e criar uma metodologia, criar realmente um atendimento, e aí as coisas começaram a acontecer, assim, de ter cliente pagando, mentoria, transição, das pessoas, de eu começar a criar uma autoridade nesse assunto, foi 2019. E mesmo assim era muito offline, um ali, outro aqui, porque eu tenho os meus negócios, eu tenho, né, eu gosto de fazer consultoria, eu gosto de fazer a Junesse, de vez em quando caem uns projetos muito bacanas para eu realizar, eu sou parceira comercial de algumas outras empresas, então assim, eu sou um polvo mesmo. Mas eu falava, nossa, não posso... Eu ouvi isso de uma pessoa, eu e a Tati a gente conhece, né? O Fabiano Barcelos fala muito isso, um grande mentor que a gente tem para um dos nossos negócios, e ele fala isso, ele fala, a gente não pode ser egoísta de guardar coisas importantes, né? Que a gente aprendeu, que a gente viveu, só pra gente. A gente não pode ser egoísta. A gente precisa assim, usar isso para melhorar o mundo. E aí eu falei, gente, é isso, sabe? Eu preciso, nem que eu dedique só um pouco, mas aí que tá, olha que engraçado assim também, um insight muito cabeça de empreendedora, né? Não quer dizer que eu vou fazer pouco, ou seja, ter um aluno ou outro que eu não vou fazer direito e de uma forma profissional. Então eu fui me profissionalizando, fui criando metodologia, fui criando marca, hoje em dia eu tenho marca. Aí veio a história do digital, Tati, que eu acho que você provavelmente também coincidiu meio com a pandemia, isso, né? Pois é, porque no meio de 19, uma pessoa muito próxima de mim falou, a gente tem que trazer isso para o mundo digital. A gente tem que assim, dar voz a isso que você está fazendo, que é muito legal,
e aproveitar esse cenário do digital, isso em 2019. Só que eu estava fazendo um projeto que estava me ocupando muito. Eu falei, claro, assim que eu acabar esse projeto, a gente vai começar a fazer isso no digital de uma forma mais profissional. E aí coincidiu muito com o início da pandemia. Foi porque eu comecei ali em março, abril, e aí era o início da pandemia. E a gente não, né, o início da pandemia que a gente não sabia o que ia ser de pandemia. Nem quanto tempo ia durar, né? Então, assim, se você olha no Instagram antes de março, né, antes do início da pandemia, claro que eu já trazia muito conteúdo bacana, assim, de empreendedorismo, de negócios, de carreira, de mudanças, de um modo geral, assim, sabe, se você está incomodado, tem que fazer alguma coisa, encorajamento, mas de uma forma estruturada foi de março para cá. E aí eu comecei a trazer isso para a internet, para as redes sociais, eu criei um canal do YouTube, assim, até quem está vendo aqui a gente, depois se quiser, eu tenho um canal do YouTube com mais de 50 vídeos, que se a pessoa for olhar, tiver paciência, sentar com calma, nossa, assim, não vou dizer que é um curso, já tem muita dica, né? Mas tem muita coisa bacana lá dessa minha experiência de 10 anos aí, de empreender, de me ferrar, de errar, de bater cabeça, né, para evitar para as pessoas. E eu tento trazer, Tati, assim, como se fosse uma curadoria de tudo também que eu gosto de ler, que eu gosto de consumir. Então, se eu vejo uma coisa porque a nossa cabeça muda em muita coisa. E se a gente vê uma coisa interessante, a gente fica com vontade de aproveitar aquele material, de fazer uma resenha, né, de falar para as pessoas. A gente, às vezes, assiste uma série do Netflix e quer contar do nosso jeitinho o que a gente aprendeu com aquilo para as pessoas. Então, meu intuito é esse. Não me imagino virar um youtuber, não. É só um repositório de vídeos importantes. É compartilhar, né? Compartilhar, é isso aí. Mas também tá lá no Instagram e tal. É isso, aí a gente foi criando. Eu criei um e-book, porque aí todo mundo falava, Thaís, cria um e-book, não no sentido de vender alguma coisa ali naquele momento, mas eu criei um e-book que é um pouco dessa minha história, a minha conexão com pessoas que às vezes estão passando ali no meu Instagram e não me conhecem, ou é um amigo de amigo. Aqui hoje temos vários amigos da Tati, amigos de amigos. que assim, não me conhecem. Aí se você baixa o meu e-book, você, deixa eu conhecer um pouco mais da história da Thaís, essa história em detalhes, ou talvez assim, como ela pode me ajudar. Então, a minha ideia do meu e-book era um e-book mais de relacionamento mesmo, foi essa a ideia. Então, eu acho que o legal é que todo esse processo foi bem natural, né? Foi bem tranquilo acontecendo, e eu sinto assim, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, que está ali ligado ao nosso propósito, como as coisas fluem, como o mundo, o universo vai trazendo ali as pessoas certas e vai acontecendo de uma forma natural. Isso eu acho muito legal, e até comentando também quando você falou que os seus amigos foram te pedindo ajuda, porque isso já aconteceu comigo. Quando eu saí da veterinária, eu fui criticada. Quando eu saí do hospital e decidi ter um outro rumo mais tranquilo. E aí muitas pessoas me criticaram. E o ano passado, alguns amigos vieram até mim para falar, Tati, mas o que você está fazendo agora? Por que sua vida está com mais qualidade? Por que você está, sabe, para querer conversar e pedir dicas, porque também estava sobrecarregado com a vida que tinha. Isso. Então as pessoas passam não é automático das pessoas verem, mas um pouco de tempo depois, elas começam a notar que alguma coisa está diferente. Tem algo diferente. Tipo, o que é que eu também quero fazer algo diferente para ter uma vida mais tranquila. E eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, a gente vai transmitindo isso. E as redes sociais hoje, elas são uma ferramenta ali para a gente poder alavancar tudo isso e atingir mais pessoas, né? E olha que legal, você falou assim, uma vida mais tranquila. Eu também, eu buscava algumas coisas, inclusive uma vida mais tranquila. Mas pode não ser, pode ser o oposto. Eu já conversei com uma pessoa que pediu ajuda para mim, porque ele falou, eu me sinto um cara, ele era um cara na faixa aqui dos 40 anos, que nem eu, e ele falava assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para dar uma mega mudada, porque desse jeito eu não vou atingir tudo que eu quero nessa vida, meus sonhos, meus objetivos e tal. Então ele queria uma revolução para fazer acontecer, diferente de mim, que estava ali, uau, e queria dar uma sossegada, né? E você, pelo visto, também. Então, assim, independente de qual seja o objetivo, independente de quais sejam as reclamações, né? A mudança, ela às vezes é necessária, ela é importante, e a gente não pode ter medo da mudança. Acho que porque o nosso tema aqui, já que a gente está falando de transição de carreira, a gente não veio aqui falar de plano de carreira, ou como ter uma carreira boa, é a história da mudança. O ponto aqui principal é o fator mudança. Se você que é o não mudança estiver causa disposto, medo, né?
Aí vamos lá falar sobre isso também, porque se a pessoa não tá... aqueles posts, memes, né, de redes sociais. Todo mundo quer alguma coisa nova, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer o corpo da Gisele Bündchen, mas ninguém quer fazer a dieta da Gisele Bündchen, entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, às vezes, discutir, conversar, falar, é o fator mudança. Mudar gera desconforto. É uma novidade que não necessariamente vai ser boa, ou não vai ser boa no primeiro momento, ou não vai ser fácil, mas ela é necessária se você quer ter progresso, né? O progresso da nossa humanidade, ele só foi possível por causa de N, né, fatores de mudanças de mentalidade, de mudanças de alguma coisa. Né? Se alguém revolucionou alguma invenção, alguma coisa que hoje a gente acha até banal, é porque ela foi ali, quebrou ali o status quo daquela coisa ali que a gente está falando. Então, assim, na sua carreira não vai ser diferente, na sua vida não vai ser diferente. A Tati teve coragem, enfrentou. E assim, não é que ela não teve medo, não é que eu não tive medo da mudança. Mas claro a gente né? A gente faz apesar do medo, a gente faz mesmo com medo, porque medo é instintivo do ser humano. O ser humano que não tem medo, ele é louco, né? Provavelmente, ele se joga da ponte. Né? Então, assim, a gente não tem problema de ter medo, mas você tem que saber lidar com isso, entender esse sentimento e entender como é que você faz para contorná-lo, né? Que aí porque eu já vou entrar em outros pontos aqui. Que eu vou falar pra gente entrar já nos assuntos das dicas, mas falando um pouquinho assim, o medo, ele é algo que é natural do nosso organismo para nossa proteção, né? O medo, ele é uma prudência ali do nosso organismo pra gente não morrer. Se você não tiver medo, você vai pôr sua mão no fogo, vai se jogar da ponte. Exato. Mas ele não pode te paralisar, né? Vai dar um medinho, vai dar um frio na barriga, então ok, analisa ali, faz de uma forma mais assertiva e vai mesmo assim. Vai ter desafios, Sim. Vai ter erros, com certeza. Mas você vai ajustando no meio do caminho, né? Exato. Até tem uma coisa que eu aprendi depois, muito tempo assim, depois de... Eu falava muito errado, eu falava, tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto, né? A gente fala muito isso, sair da zona de conforto. A zona de conforto. Não é sair, é expandir a zona de conforto. Porque se você sai... A zona de conforto, ela é feita para te proteger. Mas o termo certo, né, que a gente depois vai aprendendo você tem que expandir a zona... Você tem que continuar se sentindo confortável, alargando essa zona de conforto, né? Porque não dá pra gente viver o tempo todo sobre estresse. Vai ter o estresse ali de expandir essa zona de conforto, mas depois se torna confortável novamente. Exato, claro. Hoje em dia, empreender para mim, para você, uma série de habilidades que a gente não tinha, por exemplo, que não é live aqui disso, mas se deixar a gente falar uma hora também, que é vendas, né? Nossa! E, Tati, gente, a gente não foi formada para isso, a gente não teve uma carreira nisso, a gente não foi estagiária de vendas, a gente não sabia nada. E aí, um belo dia, a gente tem que vender. A gente vai fazer aprendeu, errando, vai aprendendo, vai estudando, vai se profissionalizando. Porque assim, aí ninguém sabia andar e começou a andar, e ninguém sabia nadar e entrou na piscina e um dia começou. Então, tudo que a gente quiser, a gente consegue, né? Os melhores, só ter determinação, né? Claro. Uns com mais facilidade. Também entra naquele assunto, né, de talento, de nasceu pronto. Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa e para outra, mas assim, se um ser humano é capaz de fazer alguma coisa, todo mundo é capaz. Com mais ou menos dificuldade, expandindo mais ou menos a zona de conforto. Sim. E vamos entrar agora no tema mesmo, que a gente tem 5 dicas que eu sei que você separou pra gente. Vamos. E quais são essas dicas, né? Muito legal. Qual que é a primeira dica aí pro pessoal? Então, olha só, eu acho legal porque às vezes as pessoas até me perguntam assim, mas você só fala com empreendedores? Não, eu falo com qualquer pessoa que queira mudar, né? Eu quero ajudar qualquer pessoa que queira mudar. Eu não tenho uma carreira... Eu já trabalhei em projetos de RH, mas eu não tenho uma carreira em RH, em gestão de pessoas, e nem sou psicóloga de formação. Mas por que eu posso ajudar as pessoas, né? Porque eu trago aqui alguns ensinamentos, eu encapsulei isso, né? Eu criei essa metodologia e tudo mais, que na verdade se adequa para qualquer pessoa, de qualquer profissão, de qualquer idade, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. É mais genérico, claro, a gente está fazendo um bate-papo aqui, mas a primeira dica que eu posso dar é, se você quer mudar,
E normalmente, aí a gente tá falando aqui sobre carreira, né? Sim. Se você quer mudar de carreira, se você, eu odeio meu trabalho, eu odeio meu chefe, eu ganho pouco, odeio ir pro trabalho, não gosto de pegar 2 horas de trânsito. Essas reclamações que normalmente você tem, ou seus amigos têm, ou você vê seus parentes tendo, ou você já teve em algum momento, a minha pergunta é, será que esses são os reais problemas que você tem? E por isso que você tem que mudar de carreira, porque você acha que você tem a solução para o seu problema, para os seus problemas. Vou mudar de carreira e tudo vai resolver. Mas será que é isso realmente o problema? E eu vou falar, Tati, porque as pessoas, muitas vezes, quando aí a gente entra nos atendimentos, quando aí eu começo a fazer uns exercícios, assessments e tal, e, gente, só para deixar claro, eu não sou coach, tá? Mas eu, óbvio, que utilizo ferramentas maravilhosas que o mundo dos coaches, dos bons coaches tem. Disponibilizam pra gente. Assim como a psicologia. Assim, eu leio muito, tenho bibliografia, já passei por muita imersão, treinamento, fui muito exposta. Então, as coisas que deram certo, eu acho que são bastante legais para serem aplicadas, eu trago também. Mas, assim, é impressionante, Tati, quando a gente faz os assessments nos atendimentos, para entender de verdade assim, qual é o real problema, muita gente começa a ver que não era aquele problema aparente que ela achava que era. O problema não é o chefe. O problema não é ter que bater ponto. O problema não é ir até o centro da cidade dirigindo, ou de ônibus, ou de metrô, ou de trem. Então as pessoas começam a cair na real. Porque às vezes, eu não estou dizendo que é ruim mudar de carreira, pelo contrário, eu sou uma defensora, eu fiz isso. Mas não às vezes mudar de carreira vai resolver o seu problema. Porque você às vezes Sim, porque às vezes o problema não é a carreira, e às vezes o problema está em você, né? E eu acho que aí entra a gente fazer boas perguntas. Quando você faz boas perguntas e você vai raciocinar ali, e aí você vai encontrar as respostas certas. Porque, só vou mudar porque eu quero mudar. E assim, é muito legal, porque eu sou aquela defensora dos bons profissionais. Em todas as profissões a gente tem bons e maus profissionais. Então, assim, existem excelentes coaches, existem excelentes empresas que fazem excelentes trabalhos de treinamentos, imersões e né, approaches, de um modo geral, assim, abordagens de um modo geral para as pessoas, né, participarem de autodesenvolvimento ali, né, que algumas pessoas falam de uma forma pejorativa autoajuda, mas, poxa, não acho nada pejorativo. Eu estou me ajudando, eu acho ótimo. Né, é aquilo que eu falo também, tem escritor de autoajuda ruim, escritor de autoajuda bom, porque eu querer me ajudar, eu querer me melhorar como ser humano, pessoa e profissional é maravilhoso. Então, eu acho isso, sabe? Se a pessoa quiser ela responder para ela mesma uma série de perguntas, se ela se questionar, se ela se colocar na parede, se ela se desafiar, de repente, ela vai ver que o problema aparente não é aquele problema de verdade. Então, pode mudar de carreira, mas isso é o início de tudo para realmente ela ver, que senão ela vai mudar e os problemas vão continuar. É isso. Sim, porque se ela não resolveu os problemas, né, dentro dela, se ela não identificou, onde for, em qual trabalho você for, os problemas vão continuar. Então, isso acho que até quando eu fiz essa transição, quando eu pedi demissão do hospital, eu não tinha essa clareza. Mas uma coisa que eu fiz foi falar assim, eu preciso me conhecer. Então, eu mergulhei no mundo de imersão, de treinamentos, de leitura, porque eu falei assim, eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. Porque não adianta eu pegar uma outra coisa e aí eu não me conhecia, eu não me entendi. Exato. Não vai me atender da mesma forma. Por isso que muita gente troca de emprego e continua infeliz. O problema não era aquele emprego, mas ela não sabia. Então, a primeira coisa é autoconhecimento. Isso, eu acho que isso para a vida, né? O tempo todo a gente está se conhecendo, é um processo constante. Você se conhece, você descobre que tem mais uma camadinha, e você vai trabalhando isso para a sua vida inteira, né? Eu acho que é um processo que você não para. Eu sou super defensora do autoconhecimento. Vem a dica 2, que está conectada, claro, porque assim, conforme você vai se conhecendo, porque eu estava falando de problema, das coisas ruins, das coisas negativas que te fizeram querer mudar ou talvez repensar sua carreira. Mas aí, e as coisas boas? Né? O que você gosta? O que você não gosta, pelo visto, estava claro, mas o que você gosta? O que você não quer? Mas o que você quer? Que aí, quando, né, faz parte desse cuidado em você não tomar uma decisão de vou mudar de emprego, vou resolver ali rápido e não vai resolver. Então, assim, a dica número 2 é realmente se conhecer do que você quer para você, quais são os seus valores,
tá muito na moda de falar há alguns anos já do Ikigai, né? Aquele diagrama que na internet, se você digitar aí no Google Ikigai, você vê um diagrama, eu também tenho isso nas minhas redes sociais, apesar de que eu já li, Tati, que o nosso Ikigai, que a gente brasileiro fala, que tá no Google, que a gente usa pra caramba, é o falso Ikigai. Porque o japonês mesmo lá tem outra teoria pro Ikigai. Mas, de qualquer maneira, aquele diagrama é bom pra caramba pra gente, pelo menos, pensar, sabe? Quais são as nossas paixões? O que eu acho que eu vim fazer nessa terra, sabe? Tipo assim, qual é minha vocação, minha missão? O que eu gosto de fazer? O que eu poderia fazer que daria dinheiro? Uma série de perguntas positivas, sabe? Que a gente precisa botar, e mais, botar no papel, sabe? Porque esse negócio também é, vou dormir e vou pensar, beleza, ótimo, vou pro banho e vou pensar, ótimo, vou caminhar, vou fazer minha esteira lá, correndo, eu vou pensar. Mas a gente precisa, se você quer fazer realmente uma transição, e eu tô falando aqui de dicas de transição, você precisa botar isso no papel. Não adianta só ficar no mundo das ideias, sabe? Que senão não vai acontecer nada. Isso é super importante, porque tem algum estudo, eu não me lembro exatamente, mas que fala que as pessoas que escrevem as metas, elas aumentam em quase 80% a chance de alcançar. Não lembro exatamente a porcentagem, mas é 80% ou mais. E eu acho que esse item tem a ver com clareza, né? Porque quando você tem clareza do que você quer, do que você gosta, para onde você quer ir, de quais são os seus valores, porque você pode escolher depois uma profissão que, sem querer ali, ela vai contra um valor seu. E aí, na primeira vez que você se deparar que agredir esse valor, vai ser insustentável. E você vai falar assim, mas eu fiz uma mudança para ter tal coisa e... Não, você pelo contrário, o tiro vai ser pela culatra. Então, a dica número 2 é, faça esse exercício de entender quais são seus valores, o que você quer, o que você ama. Tá na moda falar de propósito. Tá, nunca antes, nenhuma geração se falou tanto sobre isso. E não de uma maneira banal, não, mas assim, porque realmente as pessoas precisam parar para entender. Aí é uma eterna busca. Mas eu fico agoniada, eu fico ansioso porque eu não sei. Não fique agoniado, não fique ansioso, mas procure, busque, bote num caderno, pega um caderno, sei lá, igual diário de adolescente, vai colocando para fora, sabe? Porque alguma hora você vai achar, você vai entender melhor, vai ficando, como a Tati disse, vai ficando mais claro, né? É um processo e você vai tendo essa busca da clareza, né? E eu acho que assim, o propósito, a gente quer definir o propósito de uma vida toda. Sendo que você não sabe o propósito de você acordar amanhã. Então não precisa querer definir da sua vida inteira. Vai por partes. Então, o meu propósito nesse momento é viajar. Ok, eu gosto de viajar, então o que pode estar ligado ali? Então vai por partes. Você não quer definir assim, por que eu nasci no mundo? Às vezes você não vai saber, você está começando agora nesse processo. Então, primeiro, por que eu vou acordar? As pessoas se cobram muito, né? As pessoas se cobram muito assim. Eu tô vendo todos os meus vizinhos, amigos e familiares, todo mundo nasceu sabendo o que vai fazer. Ai, meu Deus, nasceu para isso. E eu, ai, meu Deus, não acho que eu nasci para nada. Mas calma, alguma hora isso vai ficar claro. Só que tem que ter calma, tem que se permitir experimentar as coisas, se permitir ouvir o que os outros dizem. Porque senão também como é que você vai querer achar sua vocação, seu propósito, sua missão, se você também não exercita isso, né? Então, essa é uma dica importante. E aí, eu acho que colocar em ação, né? Isso, que tem a ver muito com o terceiro ponto que eu queria falar. Porque, assim, quando a gente fala tudo isso que a gente está falando até agora, a gente está falando assim, as pessoas querem se sentir felizes, realizadas, bem-sucedidas. Então, a palavra sucesso é muito, cada vez mais está claro, isso é óbvio, não estou falando nenhuma novidade aqui. É muito individual isso, né? É um conceito muito individual. Antigamente, você pergunta para uma pessoa, você é feliz? Eu tô ganhando dinheiro, tô feliz. Cara, tipo assim, dinheiro é óbvio, faz parte da nossa vida, a gente vive num mundo que é capitalista, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa, se a gente quer dar uma boa educação para um filho, se a gente quer poder viajar, como a Tati falou, se a gente quer poder, sabe, por exemplo, passar uma pandemia mais tranquilo dentro de uma casa, uma certa estrutura. Então, assim, não vamos ser hipócritas, né? A gente precisa de dinheiro. Mas se dinheiro for o centro de tudo para você, sucesso é uma coisa para você. Se dinheiro for parte disso, sucesso é diferente. Então, essa definição é individual. E as pessoas, muitas vezes, não param também para definir isso, sabe? Assim, que tem a ver com os valores, que tem a ver com o propósito. Eu me sinto bem-sucedida, eu me sinto realizada, eu me sinto feliz, mais completa. Se eu fizer tal coisa, mesmo deixando de fazer outra, ou se eu não ganhar tanto, mas se eu contribuir para o mundo,
Agora, não, se eu só contribuo para o mundo e passo perrengue no final do mês, isso é bacana? Então, são perguntas, porque assim, também existe uma galera aí que tá nessa, não, é só contribuição para o mundo, é só... Gente, se você passa perrengue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você acha importante ter plano de saúde e você não consegue pagar um plano de saúde, porque eu acho importante ter plano de saúde, e eu faço questão de pagar um plano de saúde. No Brasil que a gente vive, com as questões, infelizmente, que a gente vive. É muito triste. Mas, assim, para mim, não ter dinheiro para pagar um plano de saúde seria um problemaço. Então, eu não posso dizer que eu sou feliz só fazendo mentorias, ajudando as pessoas, fazendo trabalhos voluntários, sendo caridosa, se eu não consigo pagar um plano de saúde. Então, assim, são coisas que você tem que botar no papel, definir o que é sucesso para você, o que é realização para você. E aí, vou falar de uma outra coisa também. Que a gente fala a palavra sucesso e realização, sempre pensando no profissional, e a gente está aqui falando numa live, né, de transição de carreira, mas o quanto da sua vida particular, pessoal, não impacta e é impactado, sabe? Porque assim, eu tenho até um bordão, né, que eu falo assim, uma frase sempre, não existe que a gente, não, na minha vida profissional eu faço isso, na minha vida pessoal eu faço aquilo. Oi? É a mesma pessoa. Assim, né? Desculpa, nós somos um só, a vida é uma só, a pandemia veio para jogar isso na nossa cara com muitas profissões que, assim, a vida dentro de casa se misturou, o que é trabalho, o que é filho, o que é uma hora o filho tá passando atrás da live. Assim, se a gente não entendia, se a gente não, acho que a nossa geração até que lida melhor com isso, mas a geração dos nossos pais, avós, as gerações anteriores... É mais difícil. Porque, assim, um homem, às vezes, de negócios, né, um empresário, um comerciante, da época lá do meu avô, ele podia ser extremamente duro, arrogante, mau, assim, aquele vilão, assim, da porta para fora, mas dentro ele podia ser um pai amoroso, né, um marido amoroso. Gente, assim, não dá, sabe? Isso aí foi uma história que alguém contou pra gente, a gente acreditou e assim, não é possível você acreditar mais nisso. As coisas estão cada vez mais integradas. Se você tiver clareza do que te faz feliz, e não são pequenas alegrias. Eu me contento de viver uma vida ruim de segunda a sexta e sábado e domingo eu fico feliz. Então eu sou feliz. Não, cara, sério, responde isso pra você mesmo. Você é feliz? Não tô dizendo que só vai ter coisa boa, né? Às vezes a gente é feliz, realizado, se sente bem sucedido, mas também tem os perrenguezinhos, normal. Qualquer pessoa bem-sucedida vai falar isso. É muito legal ler biografia, ver as séries, os filmes biográficos, porque você vê isso, né? A pessoa que eles também passaram desafios, né? Que não é mil maravilhas para eles também. E continuam. O cara já, Tom Brady aí da NFL, ganhou lá o prêmio e tal. A vida dele é tranquilona, só tem coisa boa. Não tem um perrenguezinho, um filho ferrado na escola, não tem problema na casa dele, sabe? Olha, a nossa amiga tá falando... tá no esquenta do carnaval, isso foi ótimo. Esquenta do carnaval, porque eu tô em casa, eu liguei, e eu até falei, vou ligar o ar pra fazer essa live, porque tá muito calor, gente. Enfim, vamos lá. E aí eu queria falar pra vocês, eu até tinha separado aqui no meu roteirinho, uma outra dica que eu dou, assim, se eu já sei o que eu não gosto de verdade, já comecei a tentar entender se o problema real é aquele aparente ou não, se eu já entendi o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo fazer, o Ikigai, que eu brinco, né? Eu acho que é uma boa ferramenta, sabe, para começar, assim. Para ter um norte, né? Norte, o que... Aí é de graça, tá lá no Google, qualquer um consegue fazer, pensar, sabe? E entender o que te deixa realizado, o que te deixa feliz, o que é sucesso. Sucesso é ganhar muito dinheiro, sucesso é estar com a família, sucesso é ter mais tempo, sucesso é não ter que se deslocar para trabalhar no meio de uma pandemia que você está querendo ficar mais em casa contido. O que é sucesso, né? Aí eu falo para você, vem a quarta dica, que é tudo isso que a gente está falando tem que virar um plano. Você tem que botar isso no papel. Isso tem que virar um plano. Você tem que, assim, então beleza. Então eu vou bater na mesa, vou tomar uma decisão. Primeira palavra, decisão. Vou tomar uma decisão. Vou fazer. Não vou ficar esperando, tá bom, a vida vai me conceder um emprego novo. Ou, né, a nova realização, o que eu espero do sucesso, um dia vai chegar para mim. Eu vou descobrir que um dia eu vou saber o que eu vou fazer para ser meu propósito. Plano.
Plano de ação. Por isso que, assim, eu acho que, Tati, aí voltando à história do que você me perguntou, por que eu sou tão procurada pelas pessoas que me cercam? Porque as pessoas sabem que eu sou de plano de ação. Que, assim, é planilha, sabe? Planner, é agenda. É partir para ação. Porque às vezes a gente planeja e não faz, né? O importante é fazer e aí no meio do caminho vai até reajustando. Tem que fazer o plano para agir. Então, assim, a quarta dica e penúltima você precisa definir, né, seu plano, você precisa definir umas metas de curto, médio e longo prazo para fazer essas mudanças. Já que a gente está falando de transição de carreira, de mudança, só dá para ser mudança se você também conseguir entender que mudança é essa. Vou mudar, tá bom, eu vou pedir demissão, eu vou fazer uma faculdade nova, eu vou fazer um curso profissionalizante, eu vou ajustar meu LinkedIn, eu vou entender que novas profissões, que o Fórum Econômico Mundial está falando que são tendências para os próximos anos. Quais são as ações? Desde aquela ação micra, que às vezes é atualizar o currículo, até ações que você precisa, assim, preciso me estruturar financeiramente. Você está me vendo, me ouvindo? Tá eu estou vendo e te ouvindo, tá normal. Preciso, por exemplo, minha última aluna, eu falo sempre, ela é um exemplo, nossa, quando ela virou minha aluna, ela já estava numa busca, assim, sozinha, há um tempo. E ela tinha começado a fazer, que ela tinha entendido que era parte desse plano de ação da transição de carreira dela, uma programação financeira. Ela fez até um curso para poder se estruturar melhor, entender, porque ela não sabia nada de finanças pessoais, ela começou a entender melhor, ela começou a se estruturar melhor, ela queria fazer um pé de meia, ela queria ter um conforto, olha aí a gente falando, ela queria ter uma tranquilidade para quando mudasse, porque não é assim, né? O salário que você ganha hoje, qualquer que seja a sua profissão, que você tem 5 anos de profissão, 10 anos de carreira, 20 anos, que nem hoje eu tenho, você vai começar qualquer coisa do zero, se for o caso, né? Que a gente estiver falando assim, de mudanças realmente radicais, né? Mais radicais. Você acha que você vai ganhar a mesma coisa? Você vai ganhar o que você ganhava quando você era estagiário, você vai ganhar o que você ganhava. Né? E é super importante isso. Eu fiz também quando foi a minha transição, quando eu decidi, eu vou sair, eu vou pedir demissão, eu não pedi, eu decidi pra mim, busquei auxílio com o psicólogo e a gente planejou, né? Foram aí 6 ou 8 meses, eu não lembro exatamente, que aí eu reduzi os meus custos e guardei muito mais dinheiro para quando eu saísse eu poder me manter. Porque no primeiro ano e meio não tinha dinheiro. Exatamente, a parte financeira é o melhor exemplo, mas tem uma série de outras coisas que você tem que se planejar. Emocionalmente até, sabe? Então, e assim, por exemplo, um médico pode fazer transição de carreira de querer ser advogado. Não é só um cursinho ali de rapidinho, de online, você fazer uma faculdade, sabe? Então, assim, faculdade de 5 anos. Começar tudo do zero mesmo. Ah, mas por isso eu vou falar para você não mudar? Não, eu vou falar, quer mudar, muda. Mas se organiza. Então, existem 2 tipos de transição, que eu resumo assim, né? E eu falo muito isso nas minhas redes sociais também. Existe a transição suave e existe a transição kamikaze. Porque assim, você de repente está num nível que você não aguenta mais, assim, você precisa, tipo assim, quebrar aquilo ali, queimar suas pontes, né, que a gente fala e tal, não ter como voltar atrás para você poder se mover para frente. Só que mesmo assim, seja numa ou noutra, você pode se planejar, se organizar, ter um plano de ação. Para o último ponto, a última dica, já estamos acabando aqui, que é entender que a vida é uma só, gente. Cara, se pudesse assim, resumir tudo assim, a história da transição de carreira é uma transição de vida. Às vezes você quer mudar a sua vida. O trabalho, ele é só um pilar. Eu falo muito, até eu tenho até um post há pouco tempo que eu fiz. Sabe aquele equilibrista do circo, sabe? Que roda um monte de pratinho? Nós somos pessoas que rodam pratinhos. E isso é normal. E a gente só não pode achar que tá legal, deixa quebrar, depois eu remendo aquele pratinho. Não. Você tem que estar rodando seus pratinhos. Cada pratinho vai ter uma velocidade, vai ter uma importância, mas você tem que rodar seus pratinhos. Você não pode deixar nenhum pratinho de lado. Olha, temos convidado na live. Tem convidado? Olá! Então, a gente está acabando aqui. Né? E a gente precisa entender que a vida é uma só. Se você entende que carreira, trabalho, profissão, estou usando aqui tudo, né, meio como sinônimo, mas se você entende que isso é um pedacinho da sua vida e que você pode colocar, né, devido peso, colocar a proporção disso,
encaixar isso melhor dentro da sua vida, você faz uma transição de carreira muito bem, né? Porque aí você entende que isso faz parte, não é a única coisa da sua vida. Você não vai fazer uma transição de carreira e todo o resto vai permanecer o mesmo. Não vai. Qualquer mudança de carreira vai impactar na vida e a vida vai impactar na carreira. Então é isso. A vida é uma só, Tati. Eu acho que aí até uma dica, que não sei se alguém já fez, quem não fez pode até achar no Google também, a roda da vida. Que a gente vê as áreas da nossa vida e a gente consegue pontuar. E aí você vê que todas têm que estar girando, senão não forma uma roda. Então, às vezes, você está bem em uma parte, mas aí sua saúde está de lado, ou sua família está de lado. Não vai girar todo o contexto. E quem então, quiser saber mais da minha história, tem muito a ver com essa história da saúde. Porque hoje aqui não dá tempo da gente falar, mas a história da minha saúde ter ficado em segundo lugar foi um dos grandes, assim, gatilhos para eu mudar, sabe? E quem quiser depois pesquisar, a Thaís fez uma grande reforma na saúde, né? Nessa parte de mudança física, assim, é incrível. Você vê a foto dela de antes e depois, quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, não era você. Não era? Não é só físico, é saúde e conceito de saúde mesmo, sai de tudo, né? Não só o físico, mas é o nosso mental, é cuidar da alimentação, é cuidar da parte espiritual. A saúde engloba vários nichos aí, não é só a aparência física. Exatamente. Tem outra visita aqui, ó. Quer ver? Vamos ver quem que é o outro. Que é o dono do quarto também, né? Também, Olha, mais umas dois, que linda! Pronto! Tudo bem com vocês? Dá boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente já vai liberar o quarto de vocês. Queria agradecer mais uma vez, Thaís. Adorei as suas dicas, adorei estar aqui com você conversando. Sigam a Thaís no Instagram. Desculpa por ter caído aqui meu telefone, o calor do Rio de Janeiro, o calor do carnaval, desculpa aí. Já tá todo mundo aí no ritmo mais de festa. Festa em casa, mas vai ter festa de qualquer forma, né? E aí, sigam no YouTube qual que é? Que eu falei que o seu Instagram era Thaís_Suzarte, mas no YouTube eu não sei como tá. É o Pivotei Minha Carreira. Bem sugestivo o nome, né? Pivotei Minha Carreira. Sigam lá para ver as dicas da Thaís. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que tá aqui com a gente.